E aí, tudo na Santa Paz? Antes da gente começar, eu quero só apresentar, para quem ainda não está sabendo, meu novo livro, meu novo lançamento, Mediunidade, Experiências Paranormais Sem Censura. Esse livro aqui tá bem legal, tem tudo que a gente quer ver, tudo que a gente quer estudar, tudo que eu gostaria de ter visto, estudado e pesquisado, reunido aqui num exemplar só. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para quem se interessar. Um livro muito recheado, muita imagem, muitos detalhes. Tenho certeza que vai contribuir para esse estudo na sua vida. Agora, bom, vamos lá. Recebi uma pergunta no meu Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, me segue lá pra gente poder ter esse tipo de troca também. E na verdade, eu achei a pergunta fabulosa, a sugestão fabulosa, mas na verdade eu não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui. Eu não sei como é que tá o robozinho aqui do YouTube, de repente ele me pega falando isso e dá problema no meu vídeo, acha que não é adequado para anunciantes, tem todo esse problema. Para você ver como que a gente já está falando de um grande tabu, né? De um grande tabu. Então, não sei se eu posso pronunciar essa palavra aqui, mas eu vou pronunciar, né? Ou a gente estabelece um código. Não, acho que o YouTube não vai ser tão sacana assim, espero. Nós vamos falar sobre a questão da pornografia aqui. Vamos ver se o robozinho não me pegou. Beleza, vamos seguindo aqui, né? Para você ver como que isso tudo ainda tá numa grande aura de tabu. A questão da sexualidade humana, é isso, né? A gente vai explorar um pouco aqui nesse vídeo, vou falar um pouco o que eu sinto, espero que seja uma contribuição que te traga alguma coisa boa. Vamos lá. Por que eu acho que é muito interessante de falar? Por que eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, dar os meus 2 centavos sobre esse assunto aqui? Pelo seguinte, a pornografia não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, né? Na minha vida, no momento que eu estou vivendo agora. E é muito importante eu dizer isso, ressaltando uma coisa, não é por virtude não, tá? Não é por virtude, porque eu vejo um monte de gente, não, porque a gente tem que normalizar a sexualidade, o desejo, mas eu não mexo com essas coisas. Tipo, não é por virtude, é simplesmente porque minha atenção está em tantas outras coisas. É só por isso, Minha atenção está em tantas outras coisas que meus interesses estão tem tanta coisa para fazer na minha vida que não dá tempo, não dá interesse, sabe? A energia está em outras coisas. E é só por isso. Só por isso. Eu não sei se daqui uns anos, se eu tiver velhinho, se passar um tempo, de repente eu vou ter algum interesse, eu não julgo por isso. E é uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês. Por quê? Eu acho que esse distanciamento que eu tô tendo desse assunto nesse momento, de simplesmente, não fazer parte por outras questões, não por pauta de valores ou supostos valores ou algum moralismo da minha parte, eu acho que isso me dá um material interno para poder falar desse assunto com tranquilidade, sabe? Uma distância saudável. Por quê? Porque quando eu era adolescente, hormônios, aquela coisa toda, eu não sabia, eu queria até ser monge quando eu era adolescente. E eu vinha de contexto espírita, e o contexto espírita sobre sexualidade, sobre pornografia, me permita a crítica, e não ao espiritismo em si, mas ao movimento espírita que, enfim, tem os seus líderes que falam em nome do espiritismo e que não necessariamente estão pautados em Kardec, às vezes é só da cabeça deles, mas enfim. Era aquela coisa assim, não, sexualidade é uma coisa divina, mas vai mexer com isso que você vai ver que você sai carregado de obsessor, né? É isso, né? É sexualidade, pornografia, masturbação, é aquela coisa, não, faz parte da natureza, é uma coisa divina, mas cuidado que os obsessores vão cair em cima de você, vai cair de pau em cima de você, né? E isso não ajudava, isso foi horrível. Didaticamente e psicologicamente falando, é uma didática fracassada. E olha que eu queria
Uma das minhas intenções, uma das minhas possibilidades era seguir uma vida de celibato e de castidade. Então, assim, eu queria. Mas a abordagem trazia um peso pro assunto que só me lascava de conflito. Eu ficava um reprimido, eu implodia aquilo, como muita gente faz que quer seguir esse caminho. E hoje, passando já um certo tempo dessa fase, tendo chegado no momento em que isso é bem tranquilo para mim, não virei celibatário e não quero virar celibatário e acho que espiritualmente isso é uma coisa duvidosa. Hoje eu acho isso. Com aquela cabeça de sadu que eu tinha de 15, 14 anos, eu pensava diferente. Mas assim, eu acho que se é o caminho da pessoa, legal. Mas isso não define nada. Tem gente que tem vocação para casar, tem gente que tem vocação para não casar. E assim, seja feliz do seu jeito. E eu pude ver, inclusive, que é o seguinte: não tem nada demais na sexualidade em si que separe a gente da espiritualidade. Pelo contrário, a sexualidade pode ser muito integrativa, muito unitiva, muito sagrada, se for feito com respeito, com amor, com sintonia. É uma forma de elevação também, né? Então, eu quero falar uma coisa aqui hoje que é diferente de tudo que eu ouvia, porque aquilo tudo me fez mal, sabe? Hoje eu olho para aquelas pessoas que vinham com aqueles discursos todos, né, pomposos e porque vai ver as coisas aí que você vai se encher de obsessor. E hoje eu olho para essas pessoas com a formação que eu tenho e assim, muito na naturalidade, eu olho para aquilo e falo assim, meu, essa galera até hoje tem muito conflito com a sexualidade delas. Mas assim, muito conflito. Muito conflito. Não é para ser um assunto de, ai meu Deus, obsessor. É para ser uma coisa assim, tranquila, equilibrada, de boa, sem ficar bitolado. É uma coisa assim que você tem que atingir um equilíbrio na vida, não é assim o equilíbrio perfeito. Mas assim, tem uma hora que você tem que achar uma harmonia disso na sua vida a ponto de você desencanar, sabe? De não virar mais uma grande questão de, meu Deus do céu, ó, sexo. Porque vamos lá, vamos entrar agora na questão da pornografia aqui com sinceridade, tá? Se você não quer sinceridade, procura outro aí que tá fingindo de santo, porque aqui é sinceridade, tá? Respeitosa e com o mínimo de embasamento que a gente tem de respeito pela coisa. Vamos lá, pornografia. O básico, depois a gente aprofunda na indústria da coisa. Pornografia, do que se trata pornografia? Do que se trata pornografia? Gente pelada. Gente sem roupa. Sabe? Que coisa de criança de olhar pra isso com meu Deus do céu. Sabe? É gente sem roupa. Nós vamos falar aqui de gente sem roupa. Claro, vou falar da indústria, que é outra questão. Mas a princípio, a ideia por trás é gente sem roupa. Mano. Oh, meu Deus do céu, gente sem roupa. Nossa senhora, gente sem roupa. Oh, meu Deus do céu. Então assim, você quer reclamar a princípio, vai reclamar com Deus, né? Que já fez a gente sem roupa. E inclusive colocou na gente o desejo sexual que faz parte, inclusive, ali do combo do instinto de preservação. Então você já quer reclamar com a sua pauta moralista, já chama Deus para conversar. Assim, basicamente, qual que é a ideia, que é uma coisa muito presente na humanidade desde que o mundo é mundo, que é essa ideia da pornografia? É você trazer de forma gráfica a ideia da nudez. Gente pelada. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sabe? Tipo, mano, gente sem roupa. Ponto. Beleza. Aí é o seguinte, você tem a indústria da pornografia. Você tem uma parte da indústria da pornografia, que isso já hoje em dia muita gente já sabe, que envolve exploração, que envolve abuso, que envolve todos os tipos de atitudes tóxicas possíveis. Todo tipo de exploração que você possa imaginar. Tem. A gente sabe disso. A gente sabe disso. É só na indústria pornográfica? Não. Na indústria da alimentação, por exemplo, você pode estar saindo do seu jantar agora e você pode ter comprado um produto também de uma indústria, de uma empresa completamente exploradora, enfim, abusiva, sabe, sem ética nenhuma. Então isso assim, primeira coisa, isso é em tudo na vida.
Já vamos por aí, isso é em tudo na vida. Não estou defendendo, não estou indo para um lado nem para o outro, mas vamos analisar cruamente, tá? Sem ser hipócrita e sem querer, não, porque eu sou muito virtuoso. Ai, para de graça. Tá, não quer enganar quem, filho? Vamos conversar aqui, pôr as cartas na mesa. Então, sim, você tem um lado muito sombrio. Não sei nem se essa é uma palavra boa para cá. Um lado muito antiético. Muito antiético da indústria pornográfica que existe. Você sabe, todo mundo sabe que existe. Mas, estava conversando com uma amiga, inclusive, porque é o seguinte, eu estudei em universidade pública. E nem todo mundo que passava na universidade pública, que ia morar na cidade da faculdade, tinha dinheiro para se manter. Então era muito comum lá na universidade pública, nos murais que você tinha na instituição, de anúncios, né, que as pessoas colocavam, anúncios de empresas, de iniciativas, que não sei o nome, mas que trabalhavam com isso, com pornografia, e que estavam oferecendo vagas para estudantes que estavam ali precisando de uma grana e quisessem trabalhar com aquilo. Isso era muito comum, não sei se ainda tem hoje em dia, mas na minha época tinha. E eu tive a graça de poder conviver com pessoas que faziam parte disso. E aí eu pude ver um outro lado, um lado que me tirou um pouco as garras do julgamento, ainda mais do contexto que eu vinha, Carolinha de tudo, moralista. Putz, aquilo foi muito rico para mim, porque eu vi um outro lado da coisa. Inclusive tem uma conhecida que falava muito bem da empresa que ela trabalhava, que ela foi trabalhar como modelo, pega essa, ela foi trabalhar como modelo numa empresa que tinha uma pauta ativista em prol da sexualidade saudável, de uma forma trazendo o feminino para o centro da coisa, de ressignificar a sexualidade, de tirar toda aquela carga de exploração, toda aquela carga negativa que você vê dessa questão, trazendo o máximo de dignidade, tanto para os trabalhadores, para as atrizes, para os atores, quanto para a mensagem estética que era passada com aquela ideia. Então, conversando muito com ela trouxe muito isso, de que assim, no caso dela específico, não é que seja também tudo, a gente não pode generalizar, no caso dela, ela fala, isso me faz muito bem. A dignidade que eles me dão, eu não recebi essa dignidade em nenhum outro lugar, mas em nenhum outro lugar dessa indústria de exploração que são esses empregos da normose da nossa sociedade. É todo mundo metido a santinho, a moralista, né? Mas nenhum desses lugares me ofereceram o tratamento respeitoso e digno que essa empresa me ofereceu. Lá eu não fui explorado. Sei que existem outros lugares que têm essa proposta. Isso tem que ser questionado e tem que ser denunciado. Mas ela falava com todas as letras. É isso que paga a minha dignidade aqui. É isso que paga a minha permanência nessa faculdade, nessa cidade. É isso que paga as minhas contas. E eu não deixo, ela fala, eu não deixo ninguém apontar o dedo no meu nariz e me julgar e falar qualquer coisa acerca do meu trabalho. Porra. Olha que rica essa experiência de você poder ouvir esse outro lado. Volto para a indústria do alimento. É o alimento em si ou são versões e versões da coisa? E volto a dizer, só com esse distanciamento saudável que eu estou tendo nessa... Saudável não, porque senão vai parecer que a coisa em si não é saudável. Mas com esse distanciamento que eu estou tendo na minha vida agora, eu consigo olhar para isso tudo sem aquele envolvimento da paixão de ir para um lado ou de ir para o outro. E de olhar várias coisas desse universo que sempre vai existir. Tá? Independente do nosso moralismo, da nossa religião, da nossa santidade, da nossa perversidade, é uma coisa que faz parte da humanidade. Gente pelada. E gente pelada se atraindo por outra gente pelada. Tá? Então, assim, você tem um cenário da indústria da coisa toda, que você tem um lado muito perigoso, sabe? Que passa pano para coisas bem complicadíssimas, mas você tem iniciativas de empresas, de ativistas que estão tentando ressignificar a estética
sabe? A sexualidade como essa arte, como esse encontro, qual que é o significado, a mensagem que está sendo passada ali, como que você está tratando as pessoas, como que você está olhando para o assunto com naturalidade, é tabu, porque afinal de contas isso faz parte da humanidade. Como é que a gente vai aprender a lidar com isso até ficar de uma maneira bem tranquila e saudável? Tá? Agora, vamos lá. Dito isso, você que colocou essa pergunta, talvez seja uma questão na sua vida, o que fazer, o que não fazer, isso é contra a espiritualidade, isso não é contra a espiritualidade. Olha, a primeira coisa que eu sinto de dizer com muita sinceridade para você é o seguinte: Deus tem mais o que fazer do que ficar se importando com os seus desejos, com a sua sexualidade, ficar julgando, apontando o dedo para aquilo que ele mesmo criou. Claro que existem usos e usos, usos equilibrados e usos desequilibrados, como em tudo. Como em tudo, até na religião. Tem gente que faz uso equilibrado da religião, tem gente que faz um uso completamente tapado e que domina e que mata e que perverte, mas tem. Então assim, eu acredito que Deus tem mais o que fazer do que ficar se preocupando com isso. E eu te diria o seguinte, cara, honestamente, falo sim, Deus não vai deixar de te amar. Deus não vai deixar de te amar porque você de repente está vendo pornografia. Primeira coisa que eu quero te dizer, Deus não vai deixar de te amar por você estar vendo pornografia. Porque o amor dele é muito maior do que a gente imagina. Agora, aqui está o ponto. Claro, se você estiver apoiando coisas completamente tortas e antiéticas, aí é muito complicado. Aí não é nem uma questão de Deus, é uma questão de legislação da terra, entendeu? Em primeiro lugar, claro que Deus também, porque ele quer a harmonia das coisas. Mas é o seguinte, Deus ele não vai deixar de te amar se você está vendo pornô. Tá? Agora é o seguinte, Deus te ama, mas é um amor inclusivo. Ele te ama também se importando com o amor que você tem por você. Ele quer que você também se ame. Deus quer que você também se ame. Então, a gente tem que fazer a seguinte avaliação, tá? Isso tá te fazendo bem? Ah, tá me fazendo bem, é uma coisa equilibrada, é uma coisa integrada na minha vida, não faço mal para ninguém, eu busco uma coisa que é mais tranquila, que não tem problema, e eu gosto, e eu pago as minhas contas, ninguém tem nada a ver com isso, e não é um vício, é uma coisa que de vez em quando, que dá uma picância aqui, eu não sei o que tem. Bicudei o microfone aqui. Você é adulto, você sabe o que você está fazendo. Agora, de repente, você está percebendo que isso está te poluindo, isso está te desviando de alguma coisa, isso está te atrapalhando. Dentro do alto amor, que Deus espera também da gente para com a gente, como reflexo do amor que Ele tem para conosco, cabe a gente perguntar, olha, se isso não está me fazendo bem, do jeito que está acontecendo, será que eu estou me amando? Se não está me fazendo bem e eu sei que está me fazendo mal e mesmo assim eu continuo, eu estou indo contra o alto amor. Isso sim mexe com Deus, nesse sentido, né? Entre aspas. Porque Ele te ama incondicionalmente. E Ele quer que você se ame, que você busque um caminho de equilíbrio para com você. E se você faz uma coisa que está te prejudicando, você sabe que está te prejudicando e continua, você está indo contra esse amor, você está se desalinhando desse amor de Deus. Entende a questão da coisa? Não é Deus te julgando, ai, porque ele viu gente pelada, meu Deus do céu. Não, você está desalinhando, tá te fazendo mal. E a partir disso a gente tem que avaliar essa situação. Poxa vida, será que não tem como eu canalizar essa minha atenção, essa minha criatividade? Porque é isso, energia genésica sexual é criatividade, é força criativa na nossa vida. Será que não tem como eu canalizar, sublimar, conduzir a minha atenção? Não estou falando para você nunca mais mexer com a sua questão sexual, não é isso. É distribuir um pouco essa energia, não ficar muito bitolado nisso, muito só nisso. Será que não tem como você canalizar um pouco essa atenção, essa energia toda? Inclusive, isso foi uma coisa que eu aprendi, bem aprendido, quando eu fui fazer a minha pós-graduação pesquisando os yogis do Tibete. Porque até então eu tinha essa questão de, eu queria ser, quem sabe, um yogi celibatário, mas os métodos que o povo me oferecia eram ruins, os métodos ocidentais, assim, era só uma forçação de barra castradora,
moralista ruim do caramba, meu. Não tem como a pessoa desenvolver saúde psíquica com esse tipo de repressão em nome da fé, cara. Na moral, é assim, uma coisa primitiva. Os métodos, sabe? A forçação de barra, é muito antinatural, é muito zoado. É um outro extremo, que também é perigoso, sabe? Eu achava, assim, ruim os métodos, sabe? E hoje eu acho pior ainda, olhando. E eu fui descobrir formas de se fazer isso de uma maneira mais saudável estudando os yogis do Tibete e o tantrismo tibetano. Tá? O tantrismo tibetano me ensinou, então, como canalizar essa energia. Como distribuir, como sublimar ela. Não é não utilizá-la a nível sexual, mas é você utilizar a sua sexualidade e não permitir que ela te utilize, no sentido de te tornar um escravo. Inclusive, eu fiz uma época um curso sobre transmutação da energia sexual, ensinando como lidar com isso. Eu tenho até o PowerPoint desse curso. Ele é bem completo e uma época eu até quis passar ele para a versão virtual. Mas a verdade é que eu fiquei com preguiça, tá? Por quê? Peraí que entrou um pelinho de bigode aqui no meu nariz. Sabe esses pelinhos que fica aqui quando você corta? Ô, diacho. Enfim. Eu fiquei com preguiça de lançar esse curso online. Porque tanto as plataformas, a Hotmart, aquilo que eu falei do YouTube, às vezes você vai falar desse assunto, eles te bloqueiam, eles acham que é sacanagem e tal. E eu falei, não quero passar por esse tipo de coisa. Agora, se vocês tiverem interesse, me avisa aqui nos comentários. Porque aí eu vejo um jeito, a gente combina um nome aqui em sânscrito, para não ter que pôr lá canalização da energia sexual. E a gente oferece esse curso com base nesse meu estudo e disponibiliza ele. Mas assim, se tiver interesse, porque senão eu vou continuar na minha preguiça. Desculpa, velho. É porque realmente eu tenho outras coisas para fazer. Se isso for benéfico, se isso for interessante, me avisem, deixem eu saber. Não tenham medo de nenhum julgamento, nenhum moralismo aqui nos comentários. Não tem isso, cara. Todo mundo aqui é humano, beleza? Se você se interessar, se for importante, se tiver gente pedindo, bastante gente pedindo, e eu perceber que isso é uma coisa que pode ser interessante para a gente, aí eu procuro lá o PowerPoint e trago isso para vocês aqui e a gente disponibiliza na nossa escola, certo? Beleza. Então assim, você tem que ver se isso está te fazendo mal. Se está te fazendo mal, como que você reeduca a sua postura mental, a sua energia? Porque tem gente que fala, é porque a carne é fraca. Não é a carne, é a mente. E não é que é fraca, faz parte dela. Se você não souber lidar com ela, aquilo te domina. Mas existem várias formas, vários métodos de você aprender a lidar com aquilo. Mas agora vamos lá, se de repente você percebeu que aquilo não é mais para você, que aquilo não está mais fazendo parte desse momento da sua vida, que você quer mudar, que aquilo está te fazendo mal, tá? Você tem duas opções. Ou você vem com uma vontade férrea e fala nunca mais, você para com aquilo e banca isso e fala nunca mais, acabou. Ou, como acontece com muitas pessoas, você olha para aquilo, como é natural no processo que a gente, no mundo que a gente vive, as coisas são graduais, são trabalhadas. Você olha e fala assim, não vou conseguir parar de uma vez, mas eu pretendo melhorar isso na minha vida. Como é que eu faço? Então, eu vou trazer aqui para você uma historinha tântrica. Eu estou falando aqui da pornografia em si, não estou falando da energia sexual. Então, existe uma historinha tântrica que vai ajudar a gente a olhar para esse assunto com um pouco mais de cabeça. Diz o seguinte, chegou um cara muito guloso, sabe? Ele não podia ver comida doce e tal, que ele se empanturrava e ele sabia que isso estava fazendo mal para ele, né? E ele chegou para um guru, ele encontrou um guru, era um guru tântrico, e falou, mestre, me aceita como discípulo. Aí o cara aceitou como discípulo. Mas, mestre, eu tenho um problema, porque, nossa, a questão da gula na minha vida me atrapalha muito, porque eu sou muito guloso, eu como de tudo, eu não consigo parar, eu tô sempre comendo, eu tô sempre, meu Deus do céu, o que o senhor diz para mim, porque isso está me atrapalhando? E o guru olhou para ele e falou assim, e ele estava esperando que o guru ia chegar e ia passar um sermão nele, falar, não, nunca mais coma nada, fique em jejum e de dieta, e só coma folha de alface, grama e prana, e, enfim. O guru dele chegou e falou assim, coma, continue comendo. Aí o cara já arregalou os olhos. Mas, o guru continuou, mas você vai fazer o seguinte, toda vez que você for comer alguma coisa, você para, né? Sei lá, você vai comer um pão, você para e você se lembra, você se conecta com todas as pessoas que estiveram presentes
no processo de confecção desse pão. O cara que plantou o trigo, a pessoa que colheu, o padeiro que fez o pão, a moça que te vendeu na padaria, tá? Você lembra dessas pessoas, você se conecta com elas e manda amor para essas pessoas. Manda gratidão para essas pessoas, tá? Faça uma oração por essas pessoas, que seja a sua forma, tá? Por quê? Porque isso começa a ressignificar o nível de manifestação da energia em você. Se antes aquilo estava operando num nível muito instintivo, e aqui a gente já está falando de anatomia sutil, a gente está falando de chakras, né? Quando você associa amor, respeito, algo afetivo, aquilo, você reeduca o caminho dessa mesma energia. Então aquela energia que estava num nível muito básico, que muito matéria é matéria, sem ser educada, né, muito do instinto, você começa a pegar aquela mesma energia, aquela mesma necessidade, e você eleva para o nível cardíaco. Aqui a energia é dinamizada numa outra frequência. Tá? E ali você começa a reeducar o caminho de manifestação dessa energia. E ele começou a fazer isso. E ele começou a perceber que isso deixou de ser uma questão depois para ele, incontrolável. Né? Ele começou a se conduzir com muito mais equilíbrio e tal, até que chegou um momento que ele superou a gula. Ele superou a gula. Então, essa história ela ensina muito para a gente. O caminho da repressão não dá muito certo. Se eu não me engano, era Jung que dizia que quando você tenta reprimir esse tipo de coisa, é como você pegar uma mola, daquelas molas grandes, pôr contra a parede e empurrar. Tá? Você fica segurando. Beleza, a mola tá ali, tá presa. Mas a partir do momento que você soltar, aquilo volta com tudo. Isso não é uma reeducação. Isso é uma contenção. E quando a gente está falando da energia de vida que nós temos, que é a energia sexual, a Kundalini e enfim, energia genésica, é energia de vida, é a tua própria natureza, é a natureza em você, é a força da natureza em você. Como é que você vai empurrar isso contra a parede e fingir que não existe? Então o que a gente tem que fazer, que realmente funciona, é reeducar o caminho disso, tá? Trazer uma ressignificação, trazer um outro nível de manifestação. Né? Sempre que eu falo de sexualidade sagrada, é assim, você pode ver o sexo como aquele sexo do impulso, do que tá ali no cio do cachorro, sabe? Que é só o lascar a brasa e acabou, você tá só objetificando os corpos, você só quer ter um alívio para aquela tensão interna, né? Que é aquela sexualidade animalizada, né? E existe a sexualidade que ela tem sentimento, que ela tem respeito, que ela tem reciprocidade, que ela tem um êxtase conjunto, uma elevação. Porra, você vai chamar isso daí de uma coisa ruim? Não, sexo, quando ele é bem conduzido, ele é sagradíssimo. Grandes tradições falavam disso. Então, como que você aplica isso no caso da pornografia, caso você queira uma transição gradual para, de repente, superar isso não ser mais uma questão ou não deixar que isso te domine na sua vida? Então, primeira coisa, vamos voltar para aquilo que eu falei da indústria. Já que é uma coisa que você não consegue resistir, não consegue resistir, é uma coisa que faz parte da sua vida, que se eu falar para você parar não vai dar certo, e não estou falando também, mas enfim, estou falando para você se amar, e aí você pense por você. Só um parênteses, uma vez chegou um cara para o Yogananda, que ele era fumante, e queria ser discípulo do Yogananda. E ele falou pro Yogananda, falou, o único problema é que eu fumo demais, o senhor vai me proibir de fumar? E ele falou, não, você fume à vontade. Aí o cara, como assim, o cara não está me dando um sermão? Ele falou, não, você fume à vontade. Eu só acho difícil, depois de tudo que eu te apresentar, de todas as experiências internas que eu te oferecer, você ainda ter o mesmo interesse no cigarro que você tem agora. Esse é um cara... O Yogananda está falando como um cara que manjou do negócio. Se ele tentasse reprimir o cara ia embora. Por mais que ele tivesse sinceridade em ficar ali. Não ia rolar, não tinha acolhimento. Então você vai fazer o seguinte, se é uma coisa que faz muito parte da sua vida, você não consegue viver sem, como que você começa a reeducar? Olha para a indústria. Tem a parte muito complicada da indústria. Será que não tem como você dar preferência, fazer um filtro e buscar
dentro dessa indústria gigantesca, apenas iniciativas, empresas, artistas, atores, atrizes que estão compromissados com uma ética profissional, eu não sei o que eu posso te recomendar, porque é um assunto que eu estou desatualizado. Mas eu acredito que se a gente pesquisar na internet, a gente pode achar um compêndio, uma lista de iniciativas de empresas que tentam trabalhar a sexualidade de uma forma mais humanizada, mais ética, com uma outra mensagem, com uma outra pegada artística. Eu acredito que isso faz parte do nosso mundo em 2022, saca? E evitar de ir para aqueles meios onde tem uma sexualidade muito bagunçada. Que você sabe que tem tudo misturado ali, inclusive coisas de exploração, de abuso e de um monte de coisa complicada. Né? Então, se você buscar reeducar isso, né? Primeiro, para uma coisa mais que seja um pouco mais ética, alinhada a isso, né? Porque assim, é nutrição. Com o que você está se nutrindo? Com que tipo de energia? Porque se você vai procurar coisa na bagunça, imagina o tanto de energia daquela bagunça que você está trazendo para a sua vida. Isso é se amar? Não é se amar. Você tem direito de fazer o que você quiser. Deus te deu o livre-arbítrio, mas por dentro da sua cabeça, do seu ser, do seu coração, aquele monte de energia bagunçada, não vai te fazer bem. Então, você quer ter uma reeducação gradual? Busque, pesquise alguma coisa que seja um pouco mais ética, um pouco mais atualizada com o nosso tempo. E lembra da postura do guru tântrico. Você não vai olhar para aquilo como quem está olhando para um objeto. Sabe? Tipo, tá aqui para me servir. Porque é isso que você vai receber da vida depois. Você está oferecendo isso, é isso que você recebe de volta. Né? Você não precisa rezar por aquilo que você está vendo. Mas coloque com um respeito. Né? Tá lá profissional, estão ali dentro de uma proposta ética, você avaliou, como que você se posiciona diante daquilo? Com respeito? Como que você lida internamente com aquelas pessoas que você está vendo, que estão nesse momento te proporcionando algo que você se sente bem? Então você vai reeducando a energia. Você vai unindo ela a uma outra dimensão de consciência, de afetividade, de equilíbrio, até que de repente aquilo não vira mais uma coisa que te prende. Porque a mesma energia gostosa, assim, de harmonia que você está tentando olhar para aquilo, você acessa essa energia em outras coisas, meditando, trabalhando, pintando quadro, tocando um instrumento musical, perto da natureza. E aí aquilo deixa de ser uma questão, sabe? Tipo, se essa energia mais tranquila está dentro de mim, que eu acesso aqui, que me dá um preenchimento, eu também acesso aqui em outros lugares, agora aquilo se torna uma opção e não uma obrigação que está te escravizando pelo desejo. Você está entendendo o ponto? E aí, já que se transformou numa opção, aí sim você pode escolher. Estou com vontade de me sentir preenchido, não tenho nada para fazer. Tem aquela opção, mas eu posso dar um pulo no parque, posso meditar, posso fazer alguma coisa. O importante é que você não vire escravo. E é importante que você não se conecte com uma energia poluída. Ressignificando dessa forma, a energia fica muito mais tranquila. A tua ligação psíquica com o tema fica muito mais de boa. Não vira mais uma questão da sua vida inteira, que meu Deus. Não, beleza, tá ali, é gente pelada, beleza, eu respeito minha sexualidade, sei que existem formas de prover isso de alguma forma, de uma forma também respeitosa, é uma opção. Eu não preciso só dessa opção. Agora, quando você está reprimido, por mais que você queira negar, aí só tem aquela opção batendo na tua porta o tempo todo. A ideia é você ficar assim, tipo, livre, de boa. Uma opção, se é uma opção, olhar, não olhar, não tá, ver, não ver, é a mesma coisa. Se é a mesma coisa, você pode canalizar sua energia, sua atenção para outras áreas que você não vai perceber. Não vai ficar aquilo te martelando, sabe? De repente você tá ali focando naquilo outro, e não tá essa pressão, esse fantasma da sexualidade, da pornografia te martelando na cabeça. Tipo, não, só você vai olhar e falar, gente sem roupa.
Entende? Então, assim, a minha abordagem aqui não é uma abordagem moralista de julgamento, porque é uma abordagem pragmática. Eu gosto daquilo que funciona. Só isso. Tá? E é isso. Se Deus não vai te condenar por isso, eu também não te condeno. Volto a dizer, claro, existem situações muito desequilibradas. Às vezes você acaba passando pano para explorações, para abusos inaceitáveis. Aí não é bacana. Aí eu não te apoio. E, né? Aí é difícil. Mas assim, a questão da pornografia em si, eu acho que é um pouco sobre isso, sabe? Ai, sério, no século XXI tá na hora da gente começar a olhar pra sexualidade de uma forma mais madura e mais leve, mais de boa, sabe? O que é sexualidade? Enquanto a gente ficar bitolado, cheio de conflito, cheio de coisa, de repressão ou de vício, a gente não vai caminhar pra lugar nenhum. E não se engane, o vício é só um outro oposto do extremo da balança, que no lado oposto está a repressão. Os dois são tão desequilibrados quanto. Até uma pessoa que de repente alcançou um celibato tranquilo, ela não alcançou um celibato tranquilo pela negação, mas pela harmonização dessas energias dentro dela. E aquilo que eu falei no início, isso não é uma questão que faz parte do meu dia a dia, ainda mais nessa fase da minha vida, tem um monte de coisa para fazer, né? E por isso eu posso olhar para essa questão hoje e falar, mano, e fazer uma avaliação tranquila. Sei lá, acho que é uma questão de... Os anos vão passando, sabe? A gente vai vendo que, nossa, não é tudo isso assim. Tem como a gente tratar com carinho, tem como tratar com equilíbrio. E a gente não precisa transformar essas coisas em algozes da nossa existência, sabe? Se a gente buscar lidar com respeito, com seriedade, com maturidade, tudo se resolve, tudo se harmoniza. Eu acho que são esses 2 centavos que eu queria dar aqui para você de contribuição. Tá? Eu acho que é isso. Deus te ama. Ele não vai deixar de te amar porque você está vendo gente pelada. Agora, o teu auto-amor está ressoando com o amor que Deus está tendo por você? A partir disso, a tua consciência vai te dizer o que você faz ou não. Tá bom? Espero ter ajudado de alguma forma. E me deixa aqui embaixo, nos comentários, para eu saber se vocês se interessariam por um curso de transmutação de energia sexual, de como fazer isso na prática, de como reeducar hábitos assim, na prática mesmo, para reconduzir essa questão na vida. Se for algo relevante, aí eu tiro o meu tempo das outras coisas que eu estou fazendo e vou me dedicar a oferecer um material legal disso para vocês. Tá bom? Se não, vou tocar minha vida, tá tudo certo. Deixa aqui embaixo. Um beijo na alma, fica na paz e brilha sua luz. Se curtiu, senta testa no botão de like, se inscreva aqui no canal. Um beijo na alma, receba um abraço do tamanho do sol. E muito obrigado pela sua pergunta. Turn on the